Em uma fala proferida em Mar-a-Lago, Donald Trump, ex-líder dos Estados Unidos, surpreendeu a audiência ao afirmar: "Não temos necessidade de importar energia da Venezuela, já que nossas reservas são 50 vezes superiores às deles." Essa declaração suscitou intensas discussões sobre as verdadeiras repercussões dessa decisão para a economia norte-americana e para o mercado energético mundial. O petróleo venezuelano, com reservas que excedem 303 bilhões de barris, continua sendo uma das commodities mais cobiçadas no cenário global. A decisão de Trump de cessar as importações desse petróleo força os Estados Unidos a buscar alternativas energéticas que geralmente se encontram mais distantes, são mais caras e menos eficientes. Essa mudança pode expor a economia americana a uma maior instabilidade nos preços do petróleo e a tensões geopolíticas, aumentando a incerteza econômica no país. A Venezuela detém uma das maiores reservas verificadas de petróleo no mundo e desempenha um papel fundamental no equilíbrio energético global. Recusar seu petróleo pode ser interpretado como uma estratégia arriscada e insustentável a longo prazo. Durante seu discurso, Trump destacou a autossuficiência energética dos Estados Unidos, afirmando que o país possui mais energia do que qualquer outra nação. No entanto, essa declaração ignora as complexidades do mercado global e as possíveis consequências econômicas dessa decisão. De acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a Venezuela possui reservas petrolíferas estimadas em mais de 300 bilhões de barris, consolidando-se como uma potência energética, mesmo diante das sanções impostas por Washington. Essas sanções têm dificultado as relações comerciais entre os dois países desde 2019, forçando os Estados Unidos a buscar alternativas como a Arábia Saudita ou o Canadá, frequentemente a custos mais elevados. Além disso, os Estados Unidos estão entre os maiores consumidores de petróleo do mundo, consumindo aproximadamente 20 milhões de barris por dia, enquanto sua produção está em torno de 12 milhões de barris diários, conforme dados da Administração de Informação Energética. Essa diferença entre produção e consumo levanta a questão: como os Estados Unidos planejam atender sua demanda energética sem importar petróleo da Venezuela? A resposta parece apontar para uma maior dependência das reservas internas, o que pode aumentar a vulnerabilidade do país a futuras crises energéticas. A economia global tem sido impulsionada pelo petróleo há décadas, e a Venezuela tem sido um parceiro estratégico significativo para os Estados Unidos. Por exemplo, em 2005, mais de 15% do petróleo consumido pelos Estados Unidos provenia da Venezuela, com empresas venezuelanas desempenhando um papel central na distribuição do petróleo dentro do território americano. No entanto, as sanções econômicas de Washington não apenas paralisaram as relações comerciais, mas também agravaram a crise humanitária na Venezuela, diminuindo significativamente as receitas do país e afetando diretamente a população que enfrenta desafios econômicos históricos. Especialistas em política energética alertam que ignorar a Venezuela pode prejudicar tanto os cidadãos sul-americanos quanto os americanos. A falta de um suprimento estável e a baixo custo pode resultar em um aumento nos preços dos combustíveis nos Estados Unidos, impactando milhões de pessoas. Durante a administração Trump, os preços do petróleo apresentaram flutuações consideráveis, e sem um aliado estratégico na América Latina, os Estados Unidos ficam mais expostos às variações do mercado e às decisões de outros grandes produtores como a Arábia Saudita e a Rússia. Internamente, a dependência energética promovida por Trump tem limites claros. As reservas de petróleo dos Estados Unidos, embora vastas, não são infindas. A exploração excessiva desses recursos pode levar a uma rápida diminuição das reservas, comprometendo a segurança energética do país a longo prazo. Por outro lado, a Venezuela representa uma oportunidade não apenas para os Estados Unidos, mas também para o equilíbrio energético global. A reintegração ao mercado energético internacional, sem as barreiras das sanções, poderia contribuir para a estabilização dos preços do petróleo, beneficiando produtores e consumidores em todo o mundo. Economistas especializados em energia destacam que excluir a Venezuela do comércio energético é um erro estratégico. O petróleo venezuelano continua sendo essencial para atender a demanda nos mercados-chave, e sua ausência apenas agrava a volatilidade dos preços.
Além disso, o petróleo da Venezuela não é apenas uma fonte de crudo, mas também uma ferramenta diplomática. Historicamente, as relações energéticas têm servido como uma ponte entre nações, mesmo em momentos de tensões políticas. Do ponto de vista venezuelano, as declarações de Trump são ofensivas e hipócritas. Os Estados Unidos impuseram sanções que limitam as capacidades econômicas da Venezuela, mas ao mesmo tempo acusam o país de ser um ator desnecessário no mercado energético. A Venezuela expressou repetidamente sua disposição em restabelecer relações comerciais com os Estados Unidos em termos justos e respeitosos. O presidente Nicolás Maduro afirmou em várias ocasiões que a Venezuela está pronta para exportar seu petróleo ao mercado internacional, desde que sua soberania e direitos econômicos sejam respeitados. Renunciar ao petróleo venezuelano não apenas afeta a economia de ambas as nações, mas também fortalece outros atores geopolíticos. Países como a China e a Rússia aproveitaram a ausência dos Estados Unidos na Venezuela para fortalecer seus laços comerciais com o país sul-americano. Essas nações aumentaram significativamente seus investimentos na indústria energética venezuelana, consolidando sua influência na região e deslocando os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Além disso, a ausência de um parceiro estratégico na América Latina força os Estados Unidos a depender mais de nações como a Arábia Saudita e a Rússia, cujas políticas podem ser mais voláteis e menos alinhadas com os interesses americanos. Isso não apenas aumenta a incerteza no mercado energético, mas também pode comprometer a segurança energética dos Estados Unidos em momentos de crise internacional. Outro ponto importante é que a relação energética com a Venezuela poderia proporcionar uma maior estabilidade nos preços do petróleo. Com uma fonte próxima e confiável, os Estados Unidos poderiam reduzir sua exposição a flutuações abruptas no mercado global de petróleo, garantindo um fornecimento mais constante e a preços mais previsíveis. Isso seria benéfico tanto para a economia americana quanto para os consumidores, que veriam uma redução nos custos de combustíveis e energia. Adicionalmente, a cooperação energética com a Venezuela poderia abrir portas para colaborações em outras áreas, promovendo uma relação mais equilibrada e mutuamente benéfica entre as duas nações. Isso poderia incluir investimentos em tecnologias de energia renovável, projetos de infraestrutura energética e iniciativas de desenvolvimento sustentável, contribuindo para um futuro energético mais diversificado e resiliente. É também relevante considerar o impacto das sanções econômicas sobre a população venezuelana. As restrições impostas pelos Estados Unidos dificultaram a comercialização do petróleo venezuelano no mercado internacional, diminuindo os rendimentos do país e agravando a crise humanitária. Isso cria uma situação onde a população enfrenta dificuldades econômicas severas, o que, por sua vez, pode levar a instabilidades internas e aumentar a pressão sobre o governo venezuelano para buscar soluções alternativas ou concessões. Por outro lado, a presença de outras potências, como a China e a Rússia na Venezuela, oferece uma alternativa para o governo venezuelano, mas também cria um novo dinamismo geopolítico na região. Esses países têm a capacidade de fornecer investimentos e tecnologias que podem ajudar a Venezuela a superar as dificuldades econômicas e fortalecer sua indústria petrolífera, mas isso também significa que os Estados Unidos perdem influência na América Latina, cedendo terreno para nações com agendas próprias que podem não estar alinhadas com os interesses americanos. Além disso, a independência energética promovida por Trump, ao rejeitar o petróleo venezuelano, pode ser vista como uma tentativa de fortalecer a produção interna de petróleo nos Estados Unidos. No entanto, essa estratégia tem suas limitações. A produção interna, embora significativa, ainda está abaixo da demanda dos Estados Unidos, o que significa que a dependência de fontes externas, mesmo que alternativas e mais caras, continua sendo inevitável para suprir a demanda energética do país. A exploração intensiva das reservas internas também traz preocupações ambientais. A expansão da produção de petróleo pode aumentar a emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e agravando os problemas ambientais já enfrentados globalmente. Além disso, a exploração excessiva pode levar ao esgotamento rápido das reservas, comprometendo a sustentabilidade energética dos Estados Unidos a longo prazo. A falta de diversificação nas fontes de energia
energia é outro ponto crítico. A dependência excessiva do petróleo, seja ele venezuelano ou de outras fontes, limita a capacidade dos Estados Unidos de se adaptarem a um mercado energético em constante mudança, onde as energias renováveis e alternativas estão ganhando cada vez mais espaço. Investir em fontes de energia diversificadas e sustentáveis seria uma estratégia mais resiliente e alinhada com as tendências globais de sustentabilidade. Em resumo, a decisão de Donald Trump de renunciar ao petróleo venezuelano levanta uma série de questões estratégicas e econômicas que precisam ser cuidadosamente analisadas. A independência energética proclamada pode, na verdade, resultar em uma maior vulnerabilidade diante das flutuações do mercado e das tensões geopolíticas. A reintegração da Venezuela ao mercado energético internacional não só beneficiaria a economia americana, mas também contribuiria para a estabilidade dos preços do petróleo globalmente. É fundamental que os formuladores de políticas considerem as complexidades do mercado energético global e busquem alianças que promovam a sustentabilidade econômica e a segurança energética a longo prazo. A cooperação internacional e a diversificação das fontes de energia são essenciais para enfrentar os desafios atuais e futuros, garantindo uma transição energética mais equilibrada e resiliente para os Estados Unidos e para o mundo. A decisão de não importar mais petróleo da Venezuela pode parecer, à primeira vista, uma medida de fortalecimento da independência energética. No entanto, ao longo do tempo, essa postura pode revelar-se contraproducente, levando a uma maior dependência de fontes de energia menos estáveis e mais custosas. Além disso, a retirada de um parceiro estratégico como a Venezuela abre espaço para a influência de outras potências, o que pode alterar o equilíbrio geopolítico na região e impactar negativamente os interesses americanos. Portanto, é crucial que os Estados Unidos revisem sua estratégia energética, considerando não apenas a quantidade de reservas internas, mas também a qualidade das parcerias internacionais que podem garantir um fornecimento energético mais estável e eficiente. A Venezuela, com suas vastas reservas e proximidade geográfica, continua sendo uma opção valiosa que não deve ser descartada de maneira precipitada.